Revista CBN. Comportamento. Como prometido, a gente fala agora sobre um projeto que foi criado para ajudar meninas no desenvolvimento de liderança. É o Força Meninas. Com a gente aqui no estúdio estão a criadora do projeto, a Débora Di Mari. Muito boa tarde, Débora. Boa tarde, Débora, tudo bem? Tudo bem, obrigada por participar aqui com a gente. E também uma das mães que participam desse projeto, a Ana Minelli. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Débora, é um prazer. Sejam muito bem-vindas e eu queria contar para você, ouvinte, que a gente vai transmitir essa conversa, esse papo pelo Facebook Live. Então, se você quiser participar com a gente, entra lá no facebook.com/rádio CBN, você acompanha o vídeo, pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas lá pelo campo de mensagens. Bom, meninas, queria começar essa conversa com a Débora. Débora, vocês trabalham outros conceitos, né, que são autoestima, autoimagem, empatia e criatividade. Por que um projeto desenvolvido para meninas? O projeto Força Meninas, ele tem um foco em meninas porque a gente dificilmente conversa sobre liderança olhando para as meninas, né? Mas a maior parte das características que determinam uma pessoa optar pela liderança ou atuar em posições de liderança são desenvolvidas na infância. Então, muitos dos limites que as meninas têm hoje estão relacionados a essa infância. Então, o projeto ele trabalha essas potencialidades das meninas. Então, a gente olha para essas fases de desenvolvimento, por isso que o projeto trabalha com meninas de 6 a 18 anos. Então, meninas de 6 a 10, 11 a 14, 15 a 18, dentro das fases de desenvolvimento. E dentro dessas etapas, a gente trabalha em cada uma delas com essas questões de inteligência emocional, que vão desde a base, que é reconhecimento de sentimentos, até questões de potencial mesmo. Então, como é que você hoje, pelas coisas que você aprende socialmente, você limita o que você pode ser no futuro? Porque quando a gente olha para as meninas, dificilmente elas têm exemplos de liderança olhando ao redor ou olhando para mulheres nesses ambientes. Então, esse projeto conversa sobre isso. Por exemplo, a gente apresenta para elas mulheres que mudaram o mundo. Que legal, Débora. E quando a gente fala em liderança, a gente está falando só de carreira? Não, a gente está falando de autonomia. Eu acho que esse é o ponto principal, né? É a liderança em todos os setores da minha vida. E a primeira liderança que a gente tem que ter é a liderança sobre si mesma. E essa é uma liderança tão difícil, parece uma coisa tão simples, né? A gente lidar com as nossas emoções, a gente entender o nosso potencial, mas ela é super complexa. Principalmente quando você está passando por uma etapa que é da pré-adolescência para a adolescência. Então, essa transição, por exemplo, a menina perde 3 vezes mais a autoestima com relação aos meninos. Então, a gente tem um momento muito delicado nessa transição. Então, por isso que a gente começa com as meninas de 6 a 10, para que elas tenham esse fortalecimento já muito novas e despertem para o pensamento crítico. E para as de 11 a 14 é mostrar, olha, tudo isso que você está sentindo, todo mundo sente. Esse sentimento não é só seu, né? E elas ficam realmente fortes quando elas estão com outras meninas para compartilhar tudo isso. Ana, quando e como você entrou nesse projeto? Na verdade, eu fui convidada, né? A Débora iniciou esse projeto e me convidou para que a minha filha participasse desse projeto. Então, em janeiro, né, Débora, a minha filha participou deste workshop e adorou. E para mim foi uma reação assim em que eu não esperava. Porque eu, como mãe, eu não consigo enxergar que a minha filha está crescendo, né? E eu, como mãe, eu acho que eu tenho muitos medos que eu sobreponho por ela. E eu acho que ela é ingênua, que ela não vai conseguir, que ela não saiu ainda daquele lado materno, né? Daquela criança. Então, foi muito bom ela estar participando, porque ela se envolveu, ela colocou as suas ideias. Então, para mim foi bem positivo e vi que a minha filha está crescendo. Que idade tem sua filha? 14 anos. E ela começou a participar do projeto com? 13 anos. Com 13 anos. Isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do que você observou no desenvolvimento da sua filha nesse período. Débora, você disse que o projeto atende meninas de 6 a 18 anos, por faixa etária. Quais são os diferentes anseios nessas faixas etárias? Dos 6 aos 10 anos, você está numa fase em que tem uma parte bem complexa, que é como é que eu aprendo a lidar com as outras crianças, né? Então, eu deixo de me olhar como um ser individual e eu passo a fazer parte de uma comunidade, né? Então, no meu colégio, no prédio onde eu moro, na minha escola. E isso é muito importante porque nessa etapa eu desenvolvo como eu me comunico,
como que eu me coloco no lugar do outro, como é que eu falo sobre os meus sentimentos. Então, nessa etapa, esse é o principal desafio, né? Como é que eu me relaciono com o outro. Na etapa da adolescência, é toda essa carga emocional que vem dessa etapa, que é desde uma etapa hormonal até um olhar que é quem eu sou, né? Quando essa etapa é que a menina começa a trancar a porta. Então, ela tranca a porta e a mãe fala, meu Deus, quem é essa menina que ficou agora e que ela precisa trancar essa porta? Porque elas estão construindo a individualidade delas. E com toda essa questão das redes sociais em que elas são bombardeadas por um ideal de perfeição, tá muito mais difícil crescer hoje em dia, né? E quando eu vou para a última etapa, que é dos 15 aos 18 anos, é como é que eu me preparo para a vida adulta? Que vida é essa que me espera, né? Então a gente leva para elas isso de que elas podem fazer escolhas dentro do que é importante para elas, que a voz delas precisa ser ouvida, serem ouvidas, né? E tem um ponto bem importante, é que em nenhum momento essa menina é protagonista. Então, na escola ela é aluna, em casa ela é a filha, ou ela é criança, e no nosso workshop é a voz dela. Então, é ela sobre os sentimentos dela, ela entendendo que ela tem potencial, ela identificando que toda essa insatisfação com a aparência dela, ela é externa, e por isso que ecoa internamente. Então, a gente faz todo esse trabalho, olhando para as faixas etárias. E Ana, você percebeu esses anseios na sua filha? Eu percebi sim, mas a parte mais difícil para mim como mãe foi a hora que ela fechou a porta do quarto. Então essa parte para mim foi terrível. Como se fosse uma desconexão, né? Nossa! E embora eu a respeite, eu bato na porta e aviso que eu vou entrar, para mim foi a parte mais complicada. Está sendo a parte mais difícil, a minha filha fechar a porta do quarto. E vocês conversam sobre isso? Você diz que respeita bastante a individualidade dela, mas vocês conversam sobre isso? Converso, sim, mas inclusive quando ela começou a fechar a porta do quarto, eu comecei a ficar meio brava, né? Poxa, mas por que você está fechando a porta do quarto? Mãe, eu quero me trocar, né? Eu falei assim, mas não precisa fechar a porta do quarto. Ela é filha única, né? Não tem tanto movimento assim na minha casa. Mãe, eu preciso fechar a porta do quarto. Aí eu combinei com ela, falei assim, olha, eu nunca vou abrir a porta, eu sempre vou bater antes, mas me deixa entrar. Então essa parte está sendo muito difícil para mim, no qual o workshop, esse trabalho Força Meninas, também está trabalhando comigo. Né, que ela tem a individualidade dela, ela tem um momento dela conhecer, dela estar sozinha com ela. E eu, como mãe, tenho que respeitar essa parte. Ela está criando autonomia, ela está lidando com a autoestima dela, ela está criando a independência dela, é a formação dela de caráter, né? E eu, como mãe, por mais amor que eu exalo, eu tenho que deixar a minha filha crescer. Então, Débora, quer dizer que é um projeto que vai ajudar as meninas e também quem está no entorno delas, né? Exatamente, né? Para esse projeto ele ter efetividade, a gente precisa trabalhar com todas as frentes, né? Então a gente começou agora em julho os primeiros workshops também com as mães para abrir essa conversa. A gente já começou a tentar entrar nas escolas, né? Porque o pedido de todo mundo é esse trabalho tem que vir para as escolas. E a gente começou a conversar com escolas e no futuro próximo a gente quer trabalhar também com os pais, porque a gente já recebe várias mensagens de pais que querem participar dessa conversa também, que são essenciais nessa formação dessas meninas. Bacana, a gente está recebendo aqui várias mensagens de ouvintes. O Gustavo diz que é um projeto que vai fazer diferença, como já está fazendo. Ele pergunta se tem previsão de expandir para outras cidades. Por enquanto vocês estão em São Paulo, né, Débora? A gente tem workshop em São Paulo e em Guarulhos. Na região metropolitana. Mas existe, enfim, possibilidade de ir para outros estados? Existe possibilidade sim, a gente está procurando parceiros para ampliar esse projeto agora. Até a gente brinca que eu queria até rapidinho mencionar, eu tenho uma sócia agora que é a Ana Garini, que ela não está aqui hoje, mas a ideia, ela trabalhou comigo também em todo esse período, mas a ideia é que a gente sai do aspecto de projeto e a partir de julho a gente passa a exercer um negócio de impacto social. Então, a gente quer trabalhar como um negócio de impacto social, então a gente quer ampliar bastante. O Júlio de Mari, parabéns, Força Meninas. Thalita, projeto maravilhoso. Tem muita gente aqui curtindo a nossa conversa e curtindo o que vocês estão trazendo. Débora, só pra gente pontuar e deixar muito claro, porque tem gente que diz que feminismo é mimimi, mas tem números que comprovam que a desigualdade de gênero ainda é muito grande no mundo e no Brasil, né? Uhum.
Com certeza, a gente tem toda essa questão que a gente olha para a questão salarial, mas a gente tem uma questão que ela vem desde o nascimento, né? Então, quando você nasce uma menina, a gente educa essa menina para que ela seja perfeita. E aí a gente cresce uma menina de porcelana, que tem medo de quebrar, que tem medo de falhar, e isso dói, né? Porque a sua autocrítica é o maior problema para o seu potencial é a sua autocrítica, porque você deixa de fazer um monte de coisa porque a sua crítica é muito grande. E a gente está criando essas meninas. Então, acho que mais do que a questão do feminismo, a questão é, será que a gente está criando meninas que vão explorar todo o potencial delas, que vão impactar o mundo com a força que elas têm? Né? Então, eu acho que esse é o objetivo do projeto, mostrar para essas meninas que elas têm potencial, sim, de mudar o mundo, que elas são agentes de transformação dessa sociedade que a gente vive hoje. Então, eu acredito que, por isso que esse projeto cuida da base, porque essas meninas têm que impactar o mundo nesses anos que vêm pela frente. A gente tem uma questão muito grande que precisa ser trabalhada nas corporações hoje, que são questões salariais, mas a gente também tem questões comportamentais, que hoje estão nas mãos das meninas e das mulheres para transformarem esse mundo. E é com esse mundo que a gente está trabalhando hoje. Assédio, né, é uma das questões principais, assédio moral, assédio sexual, e praticamente todo dia, toda semana, a gente tem um caso que ganha as redes sociais e todo mundo discute, aí você pensa, não, isso vai parar, e não para, e a gente tem que trabalhar para colocar um freio nessa situação. Né, Ana? Ana, conta pra mim, você queria que sua filha fosse de porcelana também? Queria sim. Eu acho que toda mãe, por mais... eu trabalho, eu tenho uma formação, eu tenho uma atividade. Por mais que eu tenha uma cabeça, vamos dizer assim, legal, que eu entenda, eu sou mãe. E como mãe eu erro muito. Por mais que o meu lado profissional esteja atuante, que eu esteja atualizada, que eu acabe conduzindo projetos também, eu sou mãe e mãe eu erro. Eu quero, lógico, eu queria que a minha filha fosse de porcelana. E assim, o que eu vejo nesse projeto, no qual eu participei ontem do workshop, como mãe, trabalhando do meu lado, é que as meninas, elas têm que viver, elas têm que ser felizes. Então, elas têm que viver cada etapa da sua vida, claro, sendo conduzida, sendo orientada, mas feliz e não sendo totalmente projetada pelo que a mãe quer. Nós estamos no século XXI, mas isso existe ainda. Nós queremos projetar os nossos filhos, nós queremos proteger os nossos filhos. É inconsciente, né, Ana? Exatamente. E assim, esse projeto está sendo legal para conscientizar as mães de deixem os seus filhos viverem cada etapa e feliz. E você traz alguma coisa da sua adolescência, quando você tinha essa faixa etária, como você se portava, como era a conversa na sua casa? O que você pôde extrair disso para poder ajudar a sua filha hoje? Puxa, Débora, eu tive a maior experiência ontem. Ontem, quando eu estava no workshop, foi trazida uma questão para a gente pensar o que eu ouvia, qual era a frase que eu mais ouvia na minha infância. E, cara, eu fiquei mal, porque eu não lembrei de uma frase. Sabe por quê? Porque até os 14 anos eu tive a melhor mãe do mundo. Ela se chama Vanilde Joana da Silva Lopes. Ela tem 76 anos. Ela nunca me cobrou nada, cara, nada. A visão que eu tenho dessa maravilhosa mulher é que ela sempre brincou comigo, participou comigo. Eu tinha um casal de patos, de galinha, uma cachorra. Isso aonde? Plantava na minha casa. Em São Paulo? Em São Paulo, Guarulhos. Que legal. E essa mulher ensinava a plantar mandioca, milho e etc. Fazia ramos no nosso quintal para eu saber de onde vinham os alimentos e fazia cabaninha para eu brincar com ela. Então, até os 14 anos, essa mulher não me cobrou nada, a não ser que eu fosse feliz. Depois, nos 14, ela começou a orientar, tem que terminar o estudo, tem que fazer isso, orientar. E eu hoje, com essa tecnologia toda, com esse avanço, com esse medo, eu estava com medo da minha filha e cobrando que ela fosse tudo perfeito. E é isso que eu quero sair desse caminho. A minha filha tem que ser feliz.
É isso que eu desejo para ela. Não tem perfeição no mundo, né? Ninguém é perfeito. Não resta dúvida em relação a isso. Tem uma participação aqui da Crisleide Camargo, Débora. Ela pergunta se você já encontrou alguma resistência de mães ou pais em relação ao projeto e qual que é a estratégia que vocês usam para que eles entendam a importância de enxergar as meninas como um ser independente com a sua autonomia. A gente teve resistência, sim, principalmente quando você trabalha a palavra liderança. Liderança não é um território genuinamente das mulheres. Então, muitas vezes a gente conversava até com mulheres que são líderes e elas falavam, mas eu não desejo liderança para minha filha. A liderança é difícil, a liderança é pesada. E a gente falava, mas como, né? E aí, quando eu explico para elas que a liderança, ela começa sobre a autonomia e a confiança em si mesma, e a gente vai ampliando tudo, a minha capacidade de influenciar o outro, a minha capacidade de realização, ela fala, nossa, isso eu quero para minha filha. Eu quero uma filha autoconfiante, eu quero uma filha autônoma, uma filha que ela entenda o que ela pode fazer. Então, eu acho que essa é a melhor forma de quebrar essa resistência. Porque, principalmente, a palavra feminismo, ela tem uma carga muito forte, né? Então, a gente olha para isso tudo às vezes e fica com um pouco de receio. Mas a ideia do que a gente trabalha é uma ideia que toda mãe de menina ou de menino deseja para o crescimento dos seus filhos, que é, eu quero uma pessoa autônoma, uma pessoa que tem saúde física e mental. Eu acho que essa é uma parte muito importante da saúde mental, né? Que a gente olha muito pouco para ela. E alguém que consiga traçar os seus planos e percorrer os seus caminhos. Bacana. E Ana, conta pra gente aqui, que mudança significativa você já observou na sua filha nesse período que ela participa do projeto? Ela começou a se impor mais, Débora. Antes ela ficava muito quieta e ela não tinha as reações. Eu falava com ela, ela não respondia, não colocava as ideias dela. E com esse projeto, quando ela começou a participar, eu senti e estou vivenciando que ela começa a colocar mais as ideias, o que ela concorda, o que ela não concorda e o que ela pensa. E eu descobri que a minha filha tem personalidade própria e que ela não é tão ingênua quanto eu pensava, né? Com esse medo externo dela ser muito ingênua, eu descobri que não é bem assim. Quer dizer, ela consegue se defender. Sabe o que quer, consegue se defender. E que ela tem uma voz, né? Que eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque principalmente nessa transição da infância para adolescente, a menina perde a voz. E muitos pais falam, mas agora minha filha não fala mais, ela não fala. Na verdade, ela não tem potência nessa voz, ela entende que ela não vai ser ouvida. Porque as necessidades dela são outras. Então, uma coisa que a gente trabalha muito lá é colocar ela como protagonista e fazê-la descobrir que ela tem voz. E que a opinião dela é muito importante. E isso é determinante para o futuro, porque vai ser nessas situações difíceis, por exemplo, uma situação de assédio, que essa menina consegue saber o que é falar não. Ela consegue falar para. Ela entende isso. Só que quando uma menina ela é permissiva e ela não tem voz, ela não consegue sair desse tipo de situação. Ela não se enxerga em outro contexto, né? Eu acho que esse trabalho, ele tem essa... Acho que uma das coisas mais poderosas que ele tem é isso, da menina descobrir que ela tem voz e que a opinião dela é muito importante. A nossa ouvinte, a Silvia Chaim, participa aqui pelo Facebook. Ela diz que tem minhas filhas, não diz quantas são, mas ela diz, minhas filhas são pequenas e ela tem muito medo de, mesmo sem querer, criar as crianças numa bolha. Quer dizer, o mundo existe e essas meninas vão se tornar mulheres e elas vão ter que enfrentar, e mesmo enquanto meninas, enquanto adolescentes, elas já têm que enfrentar muitas coisas que estão aí no mundo, muitas coisas que a gente lida no dia a dia, né? Exatamente, eu acho que tem um ponto bem importante, é o desenvolvimento do senso crítico, né? Então às vezes o excesso de proteção, ele impede esse desenvolvimento do senso crítico, quando na verdade a gente precisa que elas tenham senso crítico. Ela precisa despertar nela mesma, por exemplo, a rede social, quando ela vê uma musa fitness, ela precisa acordar para isso e olhar e falar, nossa, mas isso é artificial, essa foto foi manipulada, essa mulher não é exatamente desse jeito, ali tem ângulo, ali tem luz, e a gente conversa sobre tudo isso. Né? Então, eu acho que o desenvolvimento do senso crítico faz com que essa menina saia da bolha e olhe e enxergue que existe um mundo em que ela precisa pensar criticamente sobre ele. Ela não simplesmente vive nesse mundo e é atacada por ele. Ela reage a isso tudo. Mas eu acho que tem duas situações que corroboram com isso hoje, né? A minha geração, a nossa geração, nós morávamos em casa. Nós tínhamos uma liberdade. E hoje, a maioria, nós moramos em apartamento. Então, as próprias crianças não têm essa liberdade de locomoção que nós tínhamos, de brincar na rua, de pegar ônibus, de circular, de interagir com os vizinhos. Hoje,
as gerações, é uma geração creche, uma geração escola, uma geração de apartamento, uma geração que se relacionam só por redes sociais. Eles não têm a relação corporal. Então, eu achei um absurdo a minha filha falando esses dias, né, esses tempos, que, poxa, um amigo dela legal pra caramba, tal, de perua. Falei, que legal, né, tal. Mas aí eu descobri que o relacionamento não era bate-papo. Eles na perua, indo pra escola, eles conversam por celular. No mesmo ambiente, do banco, um ao lado do outro. Exatamente. Eu acho que... Então, cadê a interatividade? Então, assim, esse projeto, gente, ele é bom, porque nós não percebemos que o excesso de proteção que nós temos, os nossos filhos, eles estão se relacionando só via high-tech. Só por tecnologia. E perderam a parte corporal, a conexão corporal. Eu acho que tem um ponto bem importante dessa questão da tecnologia, que é esse contraponto, né? Porque ao mesmo tempo que você está trancado no seu quarto, a tecnologia te deixa aberto para um mundo imenso, né? Então é um contraponto, porque isso é liberdade, né? Sim. E toda liberdade, quando ela tem uma questão de que eu estou vivendo esse contraponto, talvez eu não saiba lidar muito bem com ela. Então é muito importante para eles ter esse olhar de que, por mais que meu filho esteja dentro do quarto, por exemplo, eu tenho um mundo gigante na internet, ele tem acesso a tudo isso. Então ele precisa sim essa menina ter esse senso crítico de tudo que ela está vivendo ali também, para ela fazer as escolhas dela. E ao mesmo tempo ela olhar para essa tecnologia com o potencial que ela tem. Potencial do meu futuro e o quanto ele vai impactar meu futuro, que a gente também trabalha isso dentro do projeto, o quanto eu posso criar ali dentro, quantas pessoas eu posso impactar positivamente. E não apenas como uma fonte de consumo e alienação, que é o que acontece hoje, né? É a tecnologia como aliada ao desenvolvimento, né? Exatamente. Ô, Débora, quem quiser saber mais sobre o projeto, propor alguma parceria, onde é que consegue mais informações? A gente tem no nosso site, que é o www.frmeninas.com.br, e no nosso Facebook, que chama Força Meninas. A gente também tem o e-mail contato@frmeninas.com.br. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente aqui pela conversa, pelo papo. Obrigada, viu, meninas, por terem participado. Muito obrigada pela oportunidade. A CBN é um veículo com muita credibilidade. Eu fico muito feliz em começar conversando sobre esse assunto por aqui. Débora Di Mari, uma das criadoras do projeto Força Meninas. Obrigada também a Ana Minelli, que é mãe de uma das garotas, uma das meninas que participou do projeto. Ela mesma já conseguiu desenvolver muita coisa participando do projeto também. Eu que agradeço. Muito obrigada. Repórter CBN.